O Flamengo tem uma grande chance de se redimir neste domingo jogando contra o Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time do Grêmio está em frangalhos, em colapso. Tá? É uma crise grande que atinge o tricolor gaúcho, que é mal treinado pelo técnico Gustavo Quinteiros, que veio do Vélez Sarsfield, campeão argentino, no ano passado. Inclusive, o Vélez acabou sendo derrotado na final da Copa da Argentina pelo Central Córdoba, que venceu o Flamengo no Maracanã. E o técnico Gustavo Quinteiros não escala os melhores jogadores do Grêmio. E a gente vai analisar a equipe gaúcha neste vídeo que começa agora. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente vai falar, claro, sobre esse jogo deste domingo. Esse vídeo está sendo gravado no sábado à noite, entre Flamengo e Grêmio às 5h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro, numa espécie de pré-jogo que a gente vai fazer para você. Bom, se o Flamengo está priorizando, de fato, o Campeonato Brasileiro, de fato é essa a prioridade, dito pelos próprios jogadores, é hora de o Flamengo mostrar isso, porque vai enfrentar, melhor dizendo, uma equipe que vive um momento muito ruim, que é o Grêmio. O Grêmio que é mal treinado pelo técnico Gustavo Quinteiros, que deixa alguns dos melhores jogadores da equipe no banco de reservas. E aí eu falo sobre o Cristaldo, sobre o Monsalve, que são bons jogadores. E não sei por que o técnico Gustavo Quinteiros prefere deixar esses jogadores no banco de reservas. Eu vou falar mais sobre esse jogo neste vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, então você não sabe o que está perdendo, meu camarada. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você. E claro, tem BandBet Multiplica para esse grande jogo de bola entre Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O que significa o BandBet Multiplica? São odds combinadas, são combinações, na verdade. Por exemplo, o Flamengo vencendo por mais de 2,5 gols, com o Pedro, de repente, indo nas redes. Então você vai ter uma combinada lá para você. E essa combinada vai ter odds exclusivas na BandBet. Odds que você não vê igual no mercado, tá? Então as odds são turbinadas nas combinadas, então vai estar logo na capa a BandBet Multiplica para esse grande jogo de bola entre Grêmio e Flamengo. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Vamos seguir falando sobre esse grande jogo de futebol, é um clássico do futebol brasileiro, mas assim, ele prefere escalar o Lucas Esteves na lateral esquerda, que é um jogador que veio do Vitória, jogou no Fortaleza, tá? Um jogador com várias limitações. E no meio de campo ele prefere escalar ao lado do Vilha Santos, que é bom jogador, o Camilo, por exemplo, que é um jogador também limitado. A zaga tem o Gemerson, talvez o melhor jogador do sistema defensivo, um jogador que tem passagem pelo Atlético Mineiro, foi para a Europa e tal, voltou para o futebol brasileiro e não está bem. O goleiro é o Thiago Volpi, que foi do São Paulo, também um goleiro bem mais ou menos. Tá? Então, Cristaldo e Monsalve, por exemplo, ficam no banco de reservas. Talvez haja uma jogada de escape maior do Grêmio pelo lado direito do ataque com o Pavon. Tá? Pavon, que foi jogador do Boca Juniors, jogou a Copa do Mundo de 2018, foi titular, inclusive, da seleção da Argentina, naquele jogo de oitavas de final contra a França, em que a Argentina acabou sendo eliminada naquele Mundial. O Pavon até que é um bom jogador, passou pelo Atlético Mineiro também e foi contratado pelo Grêmio. E o centroavante é o Bright White, né? Pode ter o Arezzo também jogando nessa posição,
Mas é um time que não deve assustar, na minha opinião, o Flamengo, em que pese o fato de a equipe rubro-negra jogar fora de casa. Agora, o Flamengo vai ter que ter uma atitude diferente em relação ao jogo contra o Central Córdoba. E a cobrança tem que existir. A cobrança sempre vai existir, independentemente da competição. Pelo menos nesse canal em que a gente não tem rabo preso com absolutamente ninguém. Tá? Eu achei até um exagero quando algumas pessoas começaram a falar assim: não, o Felipe Luiz é o novo Jorge Jesus. Mas por quê? Está apenas começando a carreira dele e vai cometer erros, como os que ele cometeu na partida contra o Central Córdoba, na escalação, um erro grave, e inclusive quando ele amontoou atacantes no segundo tempo, e ele mesmo falou que não havia treinado o Flamengo daquela forma. Então é uma condição em que ele merece ser cobrado. Por que ele não treinou o Flamengo daquela forma? E amontoou atacantes para ficar cruzando bolas sobre a área. É também o momento de alguns jogadores do Flamengo colocarem o pé no chão, como o Wesley, por exemplo, que não é definitivamente Jorginho ou Leandro, só para falar sobre grandes jogadores dessa posição que passaram pelo Flamengo. O Leandro, o maior de todos, o maior lateral direito da história do futebol. Ele está bem longe, alguém precisa avisar isso para ele, porque ele não está jogando bem, não é bem o termo, tá? Mas ele não consegue cruzar. Então a gente fala de um lateral que não consegue cruzar, como assim? Né? É a hora da redenção, esse jogo contra o Grêmio. É a hora de redenção de vários jogadores, aliás. É uma semana complicada para o Flamengo. Afinal de contas, a equipe enfrenta o Grêmio neste domingo, depois tem o jogo contra o Juventude e o Vasco da Gama, para aí sim pegar a LDU lá na altitude. E esse jogo na altitude é determinante para a continuidade do Flamengo na Libertadores da América. Vocês já imaginaram o tamanho do vexame de ser eliminado na fase de grupos na competição e por um acaso disputar a Copa Sul-Americana? Seria realmente um absurdo, né, para o elenco que o Flamengo tem. Eu queria meter minha colher nessa história, né, que eu vi de uma entrevista da esposa do De La Cruz, né, falando que o De La Cruz, falando que ela, no caso, prefere o River Plate ao Flamengo. Então que faça o River Plate pagar 16 milhões de dólares pelo De La Cruz, que foi o valor pago pelo Flamengo à vista para a contratação do jogador. Né? Faltou ali media training, né, para a esposa do De La Cruz, que não pode falar um negócio desse. Né? Se essa é a vontade do De La Cruz, que meta o pé, cara. Mas aí que faça o De La Cruz, o River Plate, no caso, sei lá, o time da Arábia Saudita, pagar os 16 milhões de dólares que o Flamengo pagou pelo De La Cruz. Eu acho um absurdo esse tipo de declaração, principalmente na véspera de um jogo tão importante que pode significar a redenção do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa ganhar esse jogo. O Palmeiras ganhou do Corinthians. Chegou aos 7 pontos. O Flamengo precisa ganhar esse jogo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.